Inclusive, nos transtornos de ansiedade, é muito importante você também deixar isso em nota, tá? Anotar. Nos transtornos de ansiedade, o medo ele está muito presente. E aqui eu vou explicar como que o medo está presente nos transtornos de ansiedade. Claro, Dulce, o que é esse transtorno? Eu não vou ficar falando sobre o que é cada transtorno. Aqui no meu YouTube tem várias informações aqui sobre os tipos de ansiedade. Só você buscar aqui, tipos de ansiedade Dulce Andrade. Aí você vai ter uma live, tem lives específicas, tá? Sobre isso. Então, um exemplo, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Qual é o medo proeminente ali? Medo de que algo ruim aconteça. Uma preocupação excessiva, medo do marido morrer, medo de ser mandado embora e não conseguir pagar as contas, medo. Todo processo ansioso tem um medo associado. Uma preocupação na TAG, a preocupação é muito forte. Uma apreensão é muito forte. O medo, ele não é tão forte, mas ele é muito presente na TAG. Agora, nos transtornos de pânico, onde você tem ataque de pânico, que é aquele mal súbito, porque na TAG, esse tipo de transtorno de ansiedade generalizada, né? Esse transtorno de ansiedade generalizada, nós abreviamos como TAG, é aquela ansiedade que ela não tem mal súbito, mas ela se arrasta durante o dia. Então você tem muito desgaste mental porque pensa demais, vive preocupada, excessivamente apreensiva. Muitas vezes você não sabe do que é, muitas vezes sabe do que é. Puxa, estão mandando embora na empresa. Aí você fica apreensiva, arrastando aquela ansiedade durante o dia. Nos transtornos de pânico, um transtorno de pânico, o pânico já é um mal súbito. E aqui o medo é muito mais forte do que na TAG. No transtorno de pânico, o medo é medo de morrer, medo de que algo ruim vai acontecer. O medo, ele é aterrorizante. É pavoroso, é um medo fora do normal. Por isso que o medo caminha lado a lado com as crises de ansiedade. Vamos trazer o medo num outro tipo de ansiedade, na fobia social. Qual é o medo proeminente aqui? Medo do que as outras pessoas vão pensar de mim, se eu falar errado, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu digitar essa senha errada no mercado, o que vão pensar de mim? Medo da crítica alheia, medo do que o outro vai pensar. Aí você tem uma fobia social, que é um tipo de ansiedade. É o que nós chamamos é um transtorno de ansiedade social. Então veja que o medo, ele está presente nas crises de ansiedade. E o medo patológico, nós não vamos falar do medo saudável. O medo patológico, quando você tem esse medo e não é controlado, ele cria uma falsa realidade, você acredita nessa falsa realidade, e aí ele libera muitos hormônios de estresse. Muitos hormônios, né? Alguns hormônios de estresse no seu corpo. Então, o medo, ele gera um processo neuroquímico que nós chamamos, liberando cortisol, noradrenalina, adrenalina, que é o que faz depois as crises de ansiedade. São esses hormônios que fazem as crises de ansiedade.